Saúde a você com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida grandemente. Um abraço para cada um de vocês. Hoje nós vamos falar da quinta carta. Está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 3, a igreja de Sardes. Igreja morta, mas que um remanescente fiel. Apesar de muitos infiéis que tinha dentro daquela igreja, existia muitos fiéis ali dentro ao Senhor, nosso Deus. Eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Eu peço que Deus possa repreender toda a seta maligna e que você cresça em todas as áreas da sua vida. Deus abençoe grandemente. Diz assim: e ao anjo da igreja que estás em Sardes, escreve isto. Diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vive e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não virei sobre ti como um ladrão, e não sabereis a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de veste branca, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, louvado seja Deus. Sardes foi destruída por um forte terremoto em 17 depois de Cristo e reconstruída por o imperador Tibério. Cidade fortificada, rica e situada em uma colina fortemente acessível, a partir da mais fértil bacia fluvial da Ásia Menor. Assim aponta os estudos. Sardes, igreja como os de fora via, digamos, era uma igreja bonita, era uma igreja que tinha bons louvores, era uma igreja que aos olhos do de fora era uma igreja rica, era uma igreja que todo mundo dizia, Deus está nessa igreja, mas diante de Jesus, aquela igreja estava morta. Eles precisavam converter verdadeiramente. Como tem muitas igrejas assim em cima da terra, pensa que está viva, mas na realidade está morta. E era o caso dessa igreja aqui do Apocalipse capítulo 3, igreja de Sardes, né? Diz assim o primeiro versículo: e ao anjo da igreja que estás em Sardes, escreve isto. Diz: o que tens as 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vive, estás morto. Então essa carta ela era direcionada primeiro ao anjo da igreja. E quem era o anjo? Era o pastor. Era aquele que estava à frente, escolhido por Deus. E um homem chamado por Deus, ele não vê cor, ele não vê posição social, ele não vê riqueza, ele luta para salvar almas para o reino do céu. Não importa quaisquer que sejam essas pessoas, mas que seja salvo em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele veio para todo aquele que nele crê, sem exceção de pessoa, todos. Aleluia. Estrela em Apocalipse 1:20 quer dizer anjo. Portanto, a mensagem é direcionada ao anjo da igreja, que é o pastor da igreja. O versículo 2 vai dizer dessa forma: sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Precisamos ser vigilantes. Jesus ele está voltando para buscar a sua igreja. Aqui no livro de Tessalonicenses 5:2 vai dizer: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Nós não sabemos quando Jesus voltará, mas nós temos certeza que ele voltará para buscar a sua igreja na terra. E quando eu falo igreja, não é as pedras, não é templo, é o seu corpo, é a sua vida transformada pelo sangue e lavada pelo sangue do nosso Senhor Jesus. É você que ele vem buscar. É nós, igreja, salva pelo Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 3 diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido
e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Se não, vigiarei, virei sobre ti como um ladrão, e não sabereis a que hora sobre ti virei. Você está ouvindo a palavra de Deus? Estou querendo dizer que você está pronto a ser salvo. Basta você crer na palavra de Deus, que Jesus, ele vem para você. Não importa quem seja, mas se crê em Jesus, pela fé, você vai ser salvo em Cristo Jesus. Aqui no livro de Tessalonicenses 4, versículo 4, vai dizer: mas vós, irmãos, já não estáis em treva, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Se você ouviu a palavra de Deus, você não está em treva. Em Efésios 1:13, todo aquele que ouviu a palavra do Evangelho e tendo nela crido, é selado com o selo do Espírito Santo de Deus para a salvação da nossa alma. Versículo 4 do capítulo 3. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram sua veste, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Mas nunca uma igreja toda é corrompida. Há muitos irmãos que não se dobram ao joelho ao pecado, está orando ao Senhor, clamando pela salvação de alma. Apocalipse 3:20 diz assim: e ao que vencer, lhes concederei que se assenta comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E que maravilha, que versículo maravilhoso, né? Ao que vencer as lutas, rejeitar o manjar que é oferecido, por amor à palavra de Deus, por amor a Jesus Cristo, e não contaminar suas vestes, andarão com o Senhor. E aqui no versículo 5 vai dizer assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai. Precisamos hoje confessar Jesus como nosso Salvador, confessar Ele, pois aqui no livro de Lucas 12, versículo 8 vai dizer: digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Todo aquele que confessar Jesus diante dos homens, também Jesus confessará você diante de Deus. Todos que aceitar Jesus como seu Salvador, passou da morte para a vida. Foi chamado das trevas para a maravilhosa luz, para anunciar as boas novas do Evangelho, sem exceção de pessoa, respeitando a fé de cada um, o ponto de vista de cada um, porque quem muda o homem é Deus, não nós. Aqui no versículo 6 fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Concluímos: guardamos nossa vida no Senhor Jesus, para não sermos chamados de vivo pelo mundo e morto pelo Senhor. É o que diz capítulo 3, versículo 1 de Apocalipse. Pelo mundo, a igreja de Sardes era viva, mas aos olhos de Deus, de Jesus Cristo, eles estavam mortos. Precisava de um verdadeiro avivamento. Salmo 122:1 vai dizer: alegrei em mim quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós vemos aqui, meu querido irmão, que a igreja de Sardes era uma igreja que aos olhos do mundo era bonita, dos de fora. Tinha bons louvores, digamos que tinha bancos bonitos, era linda de todos os lados, mas diante de Jesus eles eram mortos, precisava reviver. Tinha alguns remanescentes fiéis, mas era muito pouco. Então nós temos que vigiar em nossa vida para não sermos pegos de surpresa, porque Jesus ele está voltando para buscar a sua igreja. Não queira ficar aí, meu irmão. Não queira, porque vai haver um sofrimento nessa terra como nunca se houve e nunca se haverá. Mas a igreja de Cristo, ela não estará mais aqui em cima. Ela estará na glória com o Senhor. Deus abençoe sua vida grandemente. Até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir. Um abraço.